Gostaria de manter o anonimato porque, de verdade, não quero me meter em problemas. Veja bem, já faz algum tempo que escuto o seu programa e gostaria que a comunidade conhecesse minha história. Sou uma pessoa que tem dificuldade para dormir, então muitas vezes só consigo pegar no sono depois das 2 ou 3 da manhã. Nunca me considerei alguém que acreditasse em fantasmas ou coisas sobrenaturais, pois costumo confiar muito na ciência. Mas essa visão mudou drasticamente há cerca de 4 meses. Eram 3 da manhã e, como de costume, eu estava assistindo a vídeos de terror no YouTube. Vale mencionar que tenho uma gatinha, que sempre que pode dorme na minha cama, mas naquela noite, por algum motivo, ela ficou apenas na beirada. Achei estranho, mas ignorei e tentei dormir. E digo tentei, porque naquele momento senti um pouco de medo. Talvez porque tinha acabado de ver um vídeo de terror. Não sei, mas algo não estava me deixando tranquilo. Minha inquietação aumentou quando precisei me levantar para beber água, já que minha casa é muito escura à noite. Tomando coragem e para não incomodar ninguém, desci com minha lanterna de chaveiro e levei minha gatinha comigo. Quando cheguei à cozinha, acendi a luz, peguei um copo e me servi de água. Então notei que minha gata estava muito estranha, com o rabo eriçado e olhando fixamente para a sala. Virei-me e vi uma figura muito alta. Eu conseguia distingui-la mesmo na escuridão, porque seus olhos eram como 2 pontos brilhantes. Me assustei porque em casa moramos apenas minha mãe e eu, e pelo que parecia, aquilo não era ela. A figura era assustadoramente magra, e até hoje não sei de onde tirei coragem, mas me movi até onde estava minha gata. Assim que a peguei, vi aquela coisa se mexer, como se estivesse prestes a pular em mim. Um frio e um suor intenso tomaram conta de mim, e desesperado, tudo o que consegui fazer foi abraçar minha gatinha e gritar o mais alto que pude. Depois de alguns segundos, abri os olhos e, para minha surpresa e pavor, percebi que estava em cima da geladeira. Vi aquela coisa me segurando para me tirar de lá. Então acordei. Será que tinha sido um sonho? Quando tentei me mexer na cama, percebi que não conseguia. Estava suando frio e minha visão estava turva, mas eu tinha consciência de que estava em uma paralisia do sono, algo que já me acontece com certa frequência. Para piorar, quando olhei para a porta aberta do meu quarto, vi minha mãe me observando. Seus olhos eram grandes demais. Fiquei apavorado, mas não conseguia falar, gritar ou me mexer. Pensei, minha mãe é aquela coisa do sonho. E de alguma forma, mesmo sabendo que ela me observava, acabei dormindo. Na manhã seguinte, enquanto preparava meu café, ainda pensava no que tinha acontecido, no que havia sonhado, embora não parecesse um sonho. Minha gatinha dormia tranquilamente. Senti um arrepio quando ouvi minha mãe descendo para a cozinha e me dizendo algo que me deixou perplexo. Oi, filho, como você dormiu? Eu dormi como uma criança a noite toda. Naquele momento pensei, se minha mãe estava dormindo, o que diabos era aquela coisa? Desde aquela noite, minha mãe tem agido de forma muito estranha e o sonho continua se repetindo. Não importa o que eu faça nele, aquela coisa preta sempre acaba me agarrando e quando acordo de madrugada, vejo minha mãe me vigiando da porta. Gostaria muito de relatar esse acontecido, pois após conversar com minha irmã e meus tios, decidimos não deixar que nossas histórias se percam como simples histórias familiares. Vou alterar alguns dados, como nomes, mas serei bastante descritivo, já que o que acontece nesse terreno até hoje não tem nenhuma explicação. Aqui vai a minha história. Meu avô, que descanse em paz, cresceu em um lugar afastado da civilização chamado Timor.
Embora atualmente seja conhecido por ser um ponto de alta criminalidade, no passado era um lugar tranquilo e misterioso, como ele mesmo nos contava. Havia muitas histórias de bruxas. Inclusive na nossa família, uma tataravó era uma bruxa conhecida nesse lugar. Quando meu avô tinha 17 anos, deixou o local em busca de mais oportunidades para realizar seus sonhos de ser chefe de cozinha. Com o apoio da família, chegou a cavalo a uma cidade costeira, a poucas horas de distância, e lá se estabeleceu. Ele formou uma família com a mulher que seria minha avó, uma jovem muito amorosa e altamente submissa. Embora meu avô tivesse uma mentalidade machista naquela época, ele sempre a protegeu muito. Eles tiveram o primeiro filho quando ela já era maior de idade. Os dois procuraram um lugar para morar e meu avô encontrou um terreno bastante grande, afastado dos vizinhos, em um povoado próximo à cidade. Ele não conhecia muito sobre o local, mas a vista era linda e parecia adequado para criar os filhos que pouco depois seriam meus tios. Durante a construção da casa, minha tia mais velha, aos 15 anos, juntou-se a alguém. Enquanto isso, meu tio, um menino de 10 anos, ajudava minha avó com a limpeza e a cuidar do irmão mais novo. Ela estava sempre por perto, protegendo-os quando meu avô chegava bêbado e irritado. Uma típica família de interior com uma dinâmica típica. Minha avó era muito pequena e magra, e embora tenha falecido quando eu tinha apenas 6 meses, ela sempre esteve presente na minha memória pelas infinitas histórias que me contavam sobre ela. Entre todas essas histórias, houve uma que, aos meus 16 anos, me deixou completamente paranoico. Quando minha mãe teve minha irmã mais nova, que atualmente tem 8 anos, eu estava cursando o ensino médio. Contudo, por uma série de eventos desafortunados, tive que abandonar os estudos no 2º ano. Minha mãe sempre dizia que meus irmãos e eu éramos diferentes de outras crianças, mas não demos muita atenção até crescermos. Veja bem, podemos ver, ouvir e sentir o cheiro que os outros não conseguem. Somos 4 irmãos. Meu irmão mais velho pode ver coisas, mas nunca distingue formas, apenas sombras com olhos brilhantes. Minha irmã ouve coisas e às vezes sente que essas entidades a tocam. Minha irmã mais nova é ainda mais específica. Ela vê um homem completamente vestido de preto, mas ele só aparece nos sonhos dela. E eu, por ironia do destino, consigo fazer tudo isso. Vejo, ouço, toco e sinto o cheiro dessas coisas. E isso é meu maior medo, pois apenas olhando nos olhos delas, posso identificar se são vivas ou mortas. Minha avó costumava contar uma história recorrente sobre uma mulher de pele parda, vestida de preto, com cabelos escuros e olhos vermelhos brilhantes. Essa mulher costumava ficar parada na porta da casa à noite e a visitava com mais frequência quando estava grávida. Meu avô também tinha visões. No caso dele, via um cachorro preto com olhos vermelhos e uma mão de 4 dedos no final do rabo. Esse cachorro o seguia da casa até a saída do povoado quando ia trabalhar na cidade, mas nunca foi hostil com ele. Minha tia e meu tio também via o cachorro, mas a partir do 3º tio, as coisas mudam. Em algum momento, desde o menino de 10 anos até o mais novo de 1 ano, todos amanheciam com hematomas, mordidas e arranhões. Ninguém entendia por quê, mas após conversarem chegaram à conclusão de que era obra do cachorro ou da mulher. Decidiram abençoar a casa, mas acreditamos que isso foi uma má decisão. Quando minha avó faleceu, aos 40 anos, o povoado já estava bastante habitado, passando de 50 para 500 habitantes. Meu pai já era casado e meu irmão mais velho e eu já havíamos nascido. Minha mãe sempre foi muito infeliz, em parte pelos maus tratos do avô com os filhos e em parte por causa de meu irmão e de mim. Meu irmão mais novo, embora fosse muito introvertido, também era difícil de lidar. Ele era uma criança que bagunçava sozinho, mas após a morte da nossa avó, seu comportamento começou a mudar.
Todos os dias, ele se aproximava da minha cama improvisada com uma caixa de cobertores, me arrastando para longe de certos lugares. Depois, ia até a casa dos meus avós, no mesmo terreno, sentava na cama do avô e me deixava dormindo lá. Quando minha mãe ia me buscar, ele apenas dizia: "Aqui ele está bem. Aqui nada vai acontecer com ele." No entanto, ele sempre acabava apanhando por ser desobediente, e eu era levado de volta para nossa casa, no final do terreno. Com o tempo, meu irmão percebeu algo muito ruim que sempre pairava ao lado da minha cama, algo que parecia me sufocar. Ele via que aquilo me machucava e dizia que isso parava quando eu chegava à casa dos meus avós. Lá, nada me atacava, nada me sufocava. Quando fiz 5 anos e ele 7, também tomei consciência dessas coisas. Desde então, me tornei uma criança calada e assustada. Minha mãe chegou a pensar que eu poderia ter autismo ou síndrome de Asperger, mas nunca me levou ao médico. No entanto, eu sou e era assim porque via coisas aterrorizantes por todo aquele terreno amaldiçoado. Com o tempo, aprendi que a casa do meu avô era o lugar onde menos coisas estranhas aconteciam, e por isso eu sempre me refugiava lá. Meu avô gostava disso. Ele me mimava e dizia que eu me parecia um pouco com minha avó, sempre lamentando e dizendo que poderia ter sido ainda melhor do que foi com ela em vida. Quando minha irmã nasceu, eu tinha 7 anos, e junto com meu irmão mais velho, a protegíamos muito. Não demorou para percebermos que os olhos dela seguiam os mesmos movimentos das coisas que eu via. Ela parecia perceber as mesmas coisas estranhas que eu, por isso, muitas vezes eu cobria os olhos dela, ou a levava nos braços para a casa do meu avô, tentando mantê-la longe de tudo aquilo. Fora da casa, as coisas estranhas pareciam se agrupar, mas meu maior medo se tornou realidade quando eu tinha apenas 10 anos. Uma tarde, enquanto caminhava distraído, esbarrei em algo. Pensei que fosse algum familiar, mas ao levantar o olhar fiquei congelado. Na minha frente estava um homem meia-idade, com barba, pele acinzentada, uma camisa grande parecida com uma capa e um chapéu preto envelhecido. Seus olhos eram sem vida e me encaravam fixamente. Não tive dúvidas de que ele não estava vivo, mas o pior era saber que eu o tinha tocado. Corri com todas as minhas forças pelo barro que cercava a casa do meu avô e me recusei a sair de lá. No entanto, quando meu pai chegou do trabalho, por volta da meia-noite, decidiu que eu deveria voltar para nossa casa. Apesar da minha resistência, ele me carregou e me levou para lá. Não contei a ninguém o que havia visto, mas desde então, as coisas pioraram. Sempre que saía à rua, via coisas que me seguiam pelos becos, janelas das casas e cantos escuros do povoado. Havia sempre algo ou alguém me observando, e nada. Absolutamente nada. Parecia humano. Os mais frequentes e aterrorizantes eram as criaturas deformadas, massas de carne em decomposição, com olhos opacos, mãos e pernas em lugares onde não deveriam estar. Outros eram pequenos, com cabeças grandes e corpos diminutos. Mas os mais traumatizantes são os que se parecem humanos: crianças, homens, mulheres e idosos. Parecem normais, e na infância eram os que mais me assustavam porque era quase impossível distingui-los de pessoas reais. Quando meu pai se mudou para outro estado, fiquei na casa com minha mãe e meus 2 irmãos. Meu pai passava muito tempo na casa da mãe dele. Nós 3 nos virávamos sozinhos e compartilhávamos nossas experiências. Certa noite, meu irmão trouxe o colchão para o nosso quarto. Minha irmã e eu dormimos na cama e ele no chão. Naquela manhã, enquanto preparava minha mochila para ir à escola, ouvi um barulho no banheiro. Supus que minha irmã estava lá, pois ao passar, vi metade do rosto dela espiando por trás da cortina. Disse que estava indo e ela respondeu com uma voz gélida: "Sim, com cuidado."
Sem dar muita importância, saí para o quintal, mas ao chegar ao portão, me lembrei que tinha esquecido meu celular e voltei. Ao cruzar a porta, percebi novamente algo estranho no banheiro, mas ignorei. Entrei no quarto, confiante de que conhecia cada canto, mesmo na escuridão, mas ao pegar meu celular, toquei em algo duro. Senti aquele frio na barriga. Toquei novamente e dessa vez soube o que era. Um pé pequeno demais para ser do meu irmão. O pânico tomou conta de mim. Saí correndo do quarto e vi uma figura na porta do banheiro. Era uma mulher magra, com cabelos longos e pretos até a cintura. Parecia muito com minha irmã, mas era mais alta. Não conseguia me mexer, estava literalmente paralisado. Só conseguia ouvir as batidas do meu coração nos ouvidos. Por fim consegui me sentar na beira da cama, curvado, esperando o amanhecer. Desejava com todas as forças que aquilo não fosse real. Quando meu pai se levantou por volta das 7 da manhã, foi ao banheiro, aparentemente sem notar nada estranho. Mais tarde, ele me levou de carro para a escola. Tentei perguntar se ele tinha visto algo, mas sua irritação com minha aparente preguiça me calou. Quando minha irmã mais nova tinha 3 anos, teve seu primeiro encontro com o paranormal. Em um sonho, vi um homem grande vestido de preto, com olhos vermelhos, o famoso Senhor do Chapéu com olhos vermelhos. Isso nos obrigou a conversar. Minha família aceitou que algo estranho acontecia no terreno onde vivíamos. Esse ser, que começamos a identificar, aparecia de formas diferentes para cada um de nós, às vezes como um homem, às vezes como uma mulher ou até como um cachorro. Sempre começava seu percurso pela parte de trás da casa do meu pai, passando pelos becos e visitando cada lar. Embora os familiares mais velhos preferissem negar o que viam, meus irmãos e eu sabíamos que havia algo maligno ali. Sombras e formas não humanas nos perseguiam o tempo todo. Sabíamos que nada do que víamos pertencia a este mundo. Naquele momento também começou a acontecer algo que marcou minha vida para sempre. Um homem de membros longos e ossudos, com pele pálida e um cheiro horrível de putrefação, começou a me seguir da casa de uma viúva até a minha. Era alto e com uma barriga arredondada. Estava sempre curvado e emitia uma mistura de respiração profunda e um grito que me gelava até os ossos. Seus olhos eram ocos, ele não tinha nariz, e sua boca alongada parecia um abismo negro, semelhante à figura do quadro O Grito, que naquela época eu não conhecia, porque não tínhamos televisão. Esse ser não era como as outras coisas que eu via de relance. Ele parecia me perseguir e querer me atormentar. O via debaixo da cama, nos telhados das casas, no beco, e de alguma forma conseguiu entrar na minha casa. As ocorrências paranormais se intensificaram. Desde então parei de dormir direito, pois aquele ser estava sempre lá, agachado nos cantos, sempre me encarando fixamente. Evitava olhar para ele e focava no chão, mas não conseguia evitar me sentir drenado e aterrorizado. Perdi muito peso naquele mês. Me tranquei em casa, mergulhado na depressão. Minha irmã ia com minha mãe quase todos os dias para a casa da dona Solange, onde fazia faxina, e meu irmão foi trabalhar com meu pai. Para não preocupar ninguém, decidi guardar tudo o que estava acontecendo comigo. Quando entrei no ensino médio, estava apavorado, com problemas emocionais e minha vida era um verdadeiro caos psicológico. Cheguei a desmaiar por conta da má alimentação e da falta de sono, mas eu me recusava a falar sobre meu demônio pessoal, aquele homem fétido que me seguia. Lembro-me que estava cansado o tempo todo e sempre que colocava os pés naquela casa, me sentia completamente exausto. Não importava a energia que eu tivesse antes de entrar, caía no sofá ou na cama e só acordava no dia seguinte. Finalmente, em 2019, quando a pandemia começou, surgiu uma oportunidade que parecia minha salvação. Meu pai me ofereceu trabalho em um negócio que ele estava planejando abrir há algum tempo. Eu nunca tinha trabalhado antes, mas isso não importava.
Minha irmã e eu empacotamos nossas coisas, eu saí da escola e basicamente fugi daquela casa. Quase imediatamente percebi que a falta de energia, os problemas para dormir e o desânimo desapareceram como se nunca tivessem existido. A casa ficou vazia, meus pais se divorciaram e dividiram os bens, deixando o terreno e a casa abandonados, com exceção de um móvel que minha avó havia me dado de herança quando eu nasci. Embora ainda aconteçam algumas coisas estranhas, elas não me afetam mais. Sim, continuo vendo coisas, mas não são tão grotescas nem tão perigosas quanto o que vivi naquele lugar. No entanto, quando visito a casa do meu pai, localizada no terreno do meu avô, a falta de energia volta a me dominar. Se fico lá por mais de 10 minutos, inevitavelmente acabo dormindo. Não importa o que esteja fazendo. Um sacerdote já havia abençoado a casa, mas isso não teve tanto efeito. Minha irmã viveu lá há cerca de 1 ano, mas logo voltou porque também experimentava aquela inexplicável falta de energia e estava com uma queda terrível de cabelo, onde nem mesmo o tratamento particular estava ajudando. Há alguns meses, após uma briga com nossa mãe, ela não teve outra escolha a não ser morar na casa por um tempo, e me contou que aquele mês foi um verdadeiro pesadelo. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam com força, paralisias do sono eram constantes e assustadoras, e as vozes que ela ouvia, até mesmo pelo telefone, eram claras. As palavras que ouvia sempre provocavam dores de cabeça insuportáveis. As sombras que via a aterrorizavam. Estavam no corredor, nos quartos, no banheiro, na sala, na cozinha, em toda a casa. Ela dormia com as luzes acesas, mas isso não bastava. Ela me contou que durante as paralisias ouvia vozes que gritavam coisas como: "Me ajude, ele está aqui. Salve-me. Você vai morrer." Isso a aterrorizava profundamente. Muitas outras coisas aconteceram, mas tentei ser breve. Quero deixar uma última mensagem para vocês. Eles não são bons. Os espíritos, as manifestações, nenhum deles. Nem mesmo os que parecem vivos, bonitos ou gentis. Meu nome é Jefferson Alonso, e posso dizer que ver fantasmas ou manifestações não é um dom. Pelo contrário, é uma maldição. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu há algumas semanas, então ainda está fresco na minha mente. Eu moro em um bairro tranquilo em Delaware, mas sou estudante do 2º ano de faculdade na Califórnia. Isso aconteceu durante as férias de outono, em outubro, quando voltei para casa por alguns dias. Eu volto sempre que posso, o que honestamente sempre é um pouco sem graça. Adoro ver meus pais, mas eles são muito tradicionais, o que pode ser sufocante. Uma das coisas que me deixa louca é o quanto eles são rígidos em relação à maconha. Embora tenha sido legalizada recentemente por aqui, eles ficariam fora de si se soubessem que eu fumo. Eles nunca realmente aceitaram a ideia de que eu sou adulta agora. Não consigo entender muito bem a posição deles sobre isso, mas no final das contas eles são meus pais, e eu nunca os desrespeitaria, especialmente sob o teto deles. Sempre que estou em casa, tenho que agir escondida para não ser pega. Odeio admitir, mas me esconder dos meus pais é uma habilidade que eu já aperfeiçoei ao longo dos anos. Nem consigo contar quantas vezes saí de casa escondida tarde da noite, sem falar de outras traquinagens que eu fazia. Meu pai tem um olfato de farejador, então fumar dentro de casa não é uma opção. Felizmente, minha antiga casa na árvore ainda está de pé no quintal da frente. Meus pais a construíram para mim quando eu era criança, e mesmo que esteja um pouco desgastada e rangendo em alguns lugares, ainda está surpreendentemente firme. Ela é alta o suficiente nas árvores para ficar praticamente escondida,
especialmente da casa. De lá de cima consigo ver tudo: o quintal, a rua, algumas janelas da casa, mas ninguém consegue me ver, a menos que saiba exatamente onde procurar. Quando eu era mais nova, aquela casa na árvore era meu refúgio quando eu precisava escapar, o que era relativamente frequente. É até difícil falar sobre isso agora com todas as memórias antigas voltando, mas vou direto ao ponto. No sábado antes de eu voltar para a faculdade, meus pais estavam fora em algum banquete ou algo assim que ia durar até tarde. Eu sabia que eles não voltariam por horas, mas não sabia exatamente quando retornariam. Não queria arriscar ser pega no quintal, então subi na casa da árvore com meu estoque, só para garantir. Estava frio lá fora, e eu conseguia ver minha própria respiração no ar. Tenho uma teoria de que o clima frio induz mais nostalgia, mas talvez seja só coisa minha. Lá em cima, estava tudo quieto e tranquilo, e era bom ser a única pessoa por perto. Sempre gostei de estar em lugares altos, então isso definitivamente ajudou na experiência. Assisti ao pôr do sol enquanto pensava na faculdade, animada para voltar. Quando terminei, já estava quase escuro lá fora, o que significava que eu tinha cronometrado tudo direitinho. Foi então que percebi. Enquanto olhava pelo quintal, uma luz se acendeu na casa. Eu congelei, sabendo que era a única pessoa em casa. Meu coração começou a disparar enquanto eu encarava a janela, sentindo aquele medo instintivo que só surge diante de um perigo real. Minha visão começou a se concentrar naquela única fonte de luz, como se estivesse me atraindo. Alguns momentos depois, um movimento no quintal me tirou desse estado dissociativo. 3 figuras encapuzadas estavam circulando a propriedade, claramente tentando se mover rapidamente. Meu estômago afundou quando percebi o que estava acontecendo. Assisti enquanto as 3 figuras se dirigiam à porta da frente. Foi então que uma 4ª presença abriu a porta e os deixou entrar. Meu peito se apertou quando caiu a ficha. Minha casa estava sendo roubada. Não sabia o que fazer, mas não conseguia desviar o olhar. Parte de mim ainda estava congelada, e outra parte tentava me convencer de que aquilo não era real. Essa é a melhor forma de descrever o que senti naquele momento. Uma das figuras ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro no quintal. Acho que uma parte subconsciente de mim clicou, porque quando olhei para baixo, meu celular estava na minha mão, aberto no teclado do aplicativo de telefone. Sem pensar, disquei para a emergência e sussurrei para o operador, tentando ser o mais silenciosa possível. Expliquei o que estava acontecendo e desliguei, mas enquanto guardava o celular, a luz da tela deve ter chamado a atenção do cara, porque ele virou a cabeça para olhar para as árvores. Eu me abaixei, mas estava preocupada que ele tivesse me visto. Poucos segundos depois, tive minha resposta. Ouvi uma voz gritar: "Ei!", claramente dirigida a mim. Espiei por uma das tábuas de madeira e vi uma figura escura caminhando em direção à base da árvore. Ele sabia onde eu estava, eu tinha certeza disso. Quando chegou à base da árvore, começou a subir pelas tábuas de madeira que levavam à casa. Gritei que a polícia estava a caminho, esperando assustá-lo, mas ele não parou. Continuou subindo, agarrando as tábuas como se estivesse determinado a fazer algo contra mim. Sem pensar, peguei meu bong, a única coisa ao meu alcance, e joguei com toda a força que consegui. Acertou a cabeça dele e se quebrou em 1000 pedaços. Ele soltou um palavrão alto antes de cair no chão. Ele não estava muito alto, mas foi o suficiente para fazê-lo reconsiderar. Em vez de tentar subir de novo, ele correu de volta para a casa e gritou para os outros caras, que ainda estavam lá dentro. A próxima coisa que vi foram os 4 correndo para o quintal dos fundos, por onde provavelmente entraram e saíram. Meu coração estava ainda mais disparado, pois nisso ouvi um deles dizer que deveriam me matar. Porém, nem 2 minutos depois a polícia chegou.
Eu tremia tanto ao descer que achei que fosse cair. Tentei contar o que aconteceu, mas minhas palavras estavam um caos. Disse que não tinha visto nenhum carro de fuga e que não conseguia identificar os rostos deles. Meus pais chegaram logo depois. Eles foram muito compreensivos com tudo, o que me deixou grata. A polícia disse que os ladrões deviam saber que meus pais estariam fora naquela noite. Parecia um trabalho planejado, mas o que eles não esperavam era que eu estivesse lá. Ainda não sei como me sentir em relação a isso. Especialmente não quero pensar no que teria acontecido se aquele cara tivesse conseguido subir até mim. Agora estou de volta à faculdade, mas, para ser honesta, não tenho conseguido dormir bem desde o incidente. Tenho medo de que aquelas pessoas possam voltar e, ainda mais, medo de que meus pais estejam lá sozinhos. Estou preocupada com a segurança deles e só espero que nunca mais tenhamos notícias relacionadas a isso. Deus me livre, algo mais acontecer. Não teria problema em mencionar meu nome. Não fizemos nada de errado, além de estar onde não devíamos. Bom, meu nome é Carlos e alguns amigos e eu tínhamos o hábito de explorar a terceira seção da floresta amazônica que corta nossa cidade. Há anos essa parte estava abandonada e quase ninguém passava por lá, mesmo estando próximo de onde as pessoas costumam circular. Nem os guardas apareciam. E por isso era fácil ficar além do horário de fechamento do portão. Parecia que eles nem mandavam guardas para aquela seção, apenas recomendavam não entrar por causa da criminalidade. Nós não conhecíamos toda a floresta, mas sabíamos as partes seguras para não nos perdermos, especialmente quando escurecia. Naquela noite, chegamos a um ponto onde a segunda e a terceira seção da floresta se encontram ou se dividem, se não me falha a memória. Havia um túnel por lá que adorávamos visitar, o do antigo trenzinho que deixou de funcionar há muitos anos. Entramos apenas alguns metros no túnel porque era muito escuro durante o dia, e à noite ainda pior. Ficávamos na entrada, conversando e observando o local, sempre atentos, porque poderia haver pessoas perigosas por perto. Passamos uns 30 minutos ali até começarmos a ouvir, acima de nós, no alto das árvores, um som como se um animal estivesse pulando de galho em galho. Chamou nossa atenção porque sabíamos como soavam os movimentos de macacos ou gatos, que quase não fazem barulho. Mas aquilo parecia algo grande, pesado, que fazia as árvores balançarem ao pular de uma para outra. Todos nós nos levantamos para tentar ver o que era, mas estava tão escuro entre os galhos que só víamos movimento e ouvíamos o som de folhas sendo agitadas e galhos estalando. Não havíamos ligado nenhuma lanterna para não chamar atenção, mas um amigo decidiu acender a sua. Ele apontou para cima seguindo o som e foi aí que vimos. Saímos correndo o mais rápido que podíamos, deixando para trás sacos de salgadinhos, garrafas de suco, refrigerantes e até a lanterna. Corríamos agitados, sem parar, porque ainda ouvíamos o som das árvores se movendo à distância. Aquilo que vimos estava nos seguindo. Não sabemos se não conseguiu nos alcançar ou se desistiu, mas por alguns momentos estava logo atrás, movendo-se pelas árvores. Quando finalmente chegamos à saída que conhecíamos, todos estávamos tremendo. Perguntamos uns aos outros se tínhamos visto a mesma coisa, e nunca vou esquecer a expressão no rosto de todos. O que meu amigo iluminou com a lanterna entre as árvores, segurando-se em um tronco, era algo com a forma de uma gárgula, como são geralmente descritas. Só que essa não parecia de pedra, mas sim com pele de animal, sem pelos, de cor cinza. Tinha uma cabeça larga, um corpo robusto, não muito grande, e enormes asas pretas. Estava nos observando, mostrando os dentes como um cachorro. Nunca vou esquecer a aparência daquela coisa.
Essa foi a última vez que ficamos ali à noite. Na verdade, nunca mais voltamos. Quando contei isso ao meu avô, com quem morava na época, ele disse que nunca tinha ouvido falar de algo assim, mas acreditava que poderia haver coisas parecidas naquela parte da floresta. Ele também recomendou que eu nunca mais voltasse lá, pois quem poderia nos ajudar se algo acontecesse? Nos meus anos como caminhoneiro, vi coisas muito estranhas, coisas que até hoje não consigo explicar totalmente. Muitos eram apenas avistamentos no céu ou situações que posso contar com poucas palavras. No entanto, me animei a escrever sobre a minha experiência, que aconteceu por volta de 2003, quando já tinha alguns anos de estrada. Faz tempo que me aposentei desse trabalho, mas o que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu trabalhava para uma empresa de transporte de cargas e dirigia um caminhão com apenas um reboque. Isso me dava certa liberdade durante as viagens. Numa dessas viagens, saí de Vitória rumo a Belo Horizonte. Naquela semana não consegui descansar como deveria. Não era só sono, era cansaço puro. Decidi então parar e dormir um pouco perto de Manhuaçu, num espaço aberto, cerca de 40 minutos após passar por um lugar chamado Centauro Bonito. Achei que conseguiria continuar, mas não quis arriscar. Estacionei num lugar disponível e dormi um pouco. Acho que não tinha passado nem uma hora quando fui acordado por uma jovem batendo na janela do caminhão. Quando a vi, percebi que era uma dessas garotas que oferecem serviços noturnos. Vamos dizer assim. Não sou do tipo que recorre a esses serviços, ainda mais durante o trabalho, mas já tinha encontrado algumas em paradas e postos. Ela estava na escada do caminhão e perguntou: "Boa noite, vai querer?" Eu respondi que não, agradeci com um gesto e ela desceu da escada. Quando me ajeitei no banco, comecei a pensar no lugar onde estava e me veio um estalo. Olhei rápido pelos espelhos para ver onde ela poderia estar, mas não havia ninguém. Não fazia sentido. Naquele trecho não havia nada por perto. Com medo e confuso, saí do caminhão para procurar por ela. Sei que foi arriscado, mas era a adrenalina do momento. Andei, procurei, mas não tinha ninguém. Ali não havia árvores, apenas campo aberto, plano, sem onde se esconder. Subi de volta ao caminhão, travei as portas e chequei se alguém tinha entrado na cabine. Quando vi que estava sozinho, fui embora. Depois disso, o sono desapareceu por completo e cheguei ao meu destino sem parar novamente para descansar. Fiz meu trabalho e, enquanto preparava um arroz com um colega caminhoneiro, contei o que tinha acontecido. Quando ele ouviu, me disse: "Você tá maluco? Por que fica parando no meio do nada?" Eu sei que estava com sono, mas descanse em lugares com mais gente, homem. Aquilo que você viu não era uma pessoa. Ele continuou: "Já ouvi outros colegas contarem a mesma história. Alguns até disseram sim para essa mulher e acabaram muito mal. Ficaram doentes e debilitados, muito mal mesmo." Quando ele falou isso, me deu um arrepio. A mulher parecia tão real. Estava a menos de 1 metro de mim na janela. Ela me falou claramente, não havia como duvidar. Mas ao lembrar que não tinha ninguém por perto, comecei a acreditar no que meu colega disse. Desde então, nunca mais parei em áreas que não conheço bem. Eu era bem jovem quando isso aconteceu. Acho que tinha 15 ou 16 anos. Era no meu primeiro emprego em uma pizzaria bem simples. Eles pagavam um pouco mais do que outros lugares, e eu ganhava um extra com gorjetas quando fazia entregas, então fiquei lá por um tempo.
Não me lembro muito do início do meu turno nessa noite. Provavelmente comecei no horário de sempre, por volta das 18, e estava escalado até a meia-noite. A primeira metade do meu turno passou como qualquer outro dia. Por volta das 22, recebemos um pedido para entrega, então eu preparei tudo e saí para entregar. O lugar ficava a uns 15 minutos de distância, em um bairro pequeno. Demorei um pouco para encontrar a casa, porque as árvores bloqueavam os números e muitas casas tinham entradas longas que levavam para longe da rua. Eventualmente, depois de dar algumas voltas, consegui achar a casa. Desci pela entrada e estacionei mais perto dela. Era uma daquelas moradias grandes que pareciam ter sido construídas há muito tempo. Peguei a comida e fui até a varanda da frente. Era impossível não perceber o quão silencioso era aquele bairro. Parecia que eu estava muito longe de tudo, especialmente com as árvores ao redor. Quando cheguei à varanda, a porta da frente estava completamente aberta. Eu já tinha visto pessoas deixarem as portas entreabertas antes, mas o jeito que essa estava completamente escancarada era um pouco exagerado. De qualquer forma, caminhei até lá e me ajoelhei para colocar a comida dentro da casa, quando ouvi uma voz. Ei, você pode trazer a pizza aqui dentro? Estou arrumando a mesa. Era a voz de um homem, mas ele parecia amigável. Eu sabia que entrar na casa de alguém durante uma entrega não era algo bem visto, mas honestamente era um pedido relativamente comum. Normalmente não levava mais do que alguns segundos extras e geralmente garantia uma boa gorjeta. Entrei na casa e andei pelo corredor até a cozinha. Coloquei a caixa na mesa, mas não havia ninguém lá. Eu tinha acabado de ouvir a voz dele momentos atrás e não ouvi passos indo para outro lugar. Também percebi que a casa era extremamente silenciosa, sem nenhum outro som. Um calafrio percorreu meu corpo e quando decidi sair, a voz chamou novamente. Você pode trazer aqui, por favor? A voz vinha de outro corredor que conectava à cozinha. Havia uma única porta aberta, mas o cômodo atrás dela estava escuro. Não havia nenhuma luz acesa. Também parecia que a voz vinha bem de trás da porta, como se ele estivesse parado logo fora do meu campo de visão. Depois de alguns segundos, me virei e saí rapidamente pela porta da frente. Entrei no carro e voltei para o trabalho, sem dizer uma única palavra sobre o que aconteceu. Achei que iam rir de mim por ter ficado assustado ou por ter sido idiota, então guardei isso para mim. Pensando nisso agora, com certeza tinha algo errado com aquele cara. Nada naquele encontro foi normal. Só fico aliviado por ter sido esperto o suficiente para sair rápido, porque realmente não dá para saber o que teria acontecido se eu tivesse entrado naquele cômodo com ele. Existem muitas histórias parecidas com a que vou contar. Podem parecer contos, mas posso dizer por experiência própria que não são. Pelo contrário, acredito que tantas experiências semelhantes são relatadas por um motivo. Tenho 2 filhas, uma de 9 anos, muito madura para a idade, e outra pequena de 4 anos, que tem sim uma imaginação muito fértil, mas infelizmente também sofre com muitos terrores noturnos. Tenho um pequeno negócio na frente de casa. Às 8 horas, a funcionária que cuida dele vai embora, e eu fico atendendo até às 10, quando meu marido chega e me ajuda a fechar. Algumas semanas atrás, uma vizinha da casa da frente veio até o meu negócio e disse que uma das minhas filhas estava ligando e desligando a luz do quarto e se espiando pela janela, como se quisesse dizer algo. Corri para dentro de casa para ver o que estava acontecendo. Minha filha de 9 anos estava trancada no quarto dela, como sempre faz nesse horário, mas a pequena estava muito assustada no meu quarto, o que dá para a rua, pedindo, por favor, que eu não a deixasse sozinha. Ela não quis me contar o que havia acontecido,
nem para o meu marido quando ele chegou. Somente no dia seguinte, pela manhã, nos disse que já fazia algumas vezes que, depois que eu dava o jantar para elas e ia para o negócio, ela ouvia a minha voz dentro da casa, lá embaixo. Dizia que eu a chamava. Da primeira vez, ela pensou que fosse realmente eu e desceu as escadas, mas, ao chegar no final, percebeu que a minha voz vinha do fundo da casa, do quarto que usamos como depósito, um lugar sem luz onde nunca entramos à noite. Assustada, ela correu de volta para cima e por algum motivo não teve coragem de dizer nada, mas aquilo se tornou comum. Quando ela não estava com a televisão ligada no volume máximo, conseguia ouvir a minha voz chamando-a para descer. Ela aprendeu a ignorar, mas naquela noite não conseguiu. Dessa vez ela ouviu a voz quando saía do banheiro e teve coragem de responder: "Eu não vou descer. Já sei que você não é minha mãe." Foi quando escutou que o que quer que estivesse lá embaixo ficou irritado e começou a subir as escadas em direção a ela. A porta mais próxima era a do meu quarto, por isso ela correu para lá, trancou-se e começou a ligar e desligar a luz, tentando chamar a atenção da vizinha, que estava no quintal da casa da frente. Naquele momento, atribuíamos tudo à imaginação sem limites dela, até que a irmã mais velha ouviu o que havia acontecido. "Aquilo que fala como você ainda está lá?" nos perguntou. Pedimos que ela explicasse o que queria dizer e foi então que ela contou que já ouvia essa voz fazia muito tempo. Ela disse: "Quando é de noite tem algo lá embaixo que tenta falar como você, mas a voz é um pouco mais rouca, só que quando grita não dá para notar tanto. Minha filha mais velha é muito séria. Nunca teve problemas, nem amigos imaginários, nem nada parecido. Não teria razão para inventar algo assim. Por enquanto, estamos fechando o negócio mais cedo para não deixar as meninas sozinhas. Agora eu também fico nervosa quando desço à noite, especialmente ao olhar para o quarto do depósito no caminho para a cozinha. É completamente escuro e por algum motivo sinto como se houvesse alguém me observando de lá, escondido." Sou um escoteiro em Ohio e acampo bastante. Durante a maioria dessas viagens, vou pescar porque isso me ajuda a me afastar dos escoteiros mais jovens. Essa viagem começou de maneira muito agradável. Comemos, jogamos e nos divertimos bastante. Quando escureceu, a maioria das pessoas foi dormir, mas meu amigo e eu decidimos pescar por volta da meia-noite. Caminhamos até um lago que ficava a cerca de 2,5 km do acampamento. Sempre achei que a longa caminhada fazia parte da diversão, então parecia normal para nós. Quando chegamos, ouvimos os sons habituais de grilos e sapos. Sentamos, montamos nossas varas de pesca e apreciamos a vista noturna. Depois de cerca de 40 minutos, algo começou a acontecer. Primeiro, todos os grilos, sapos e criaturas noturnas ficaram subitamente silenciosos. Todos os sons habituais da noite simplesmente pararam e o silêncio parecia dominar tudo. Como alguém que passa muito tempo ao ar livre, sei que esse silêncio estranho é sempre um mau sinal. Depois de suportar esse silêncio esquisito por alguns minutos, decidimos voltar para o acampamento e foi quando as coisas ficaram realmente assustadoras. Enquanto estávamos guardando nosso equipamento de pesca, ouvimos um grito muito alto do outro lado do lago e ouvimos galhos se quebrando. Ficamos ali, aterrorizados, enquanto esses sons se aproximavam ao redor do lago, vindo em nossa direção. Para tornar as coisas mais assustadoras, estava se aproximando lentamente. Tanto meu amigo quanto eu conhecemos bem os sons dos animais, especialmente os daqui, mas nunca ouvimos nada parecido antes. Estávamos tão assustados que pegamos nossos canivetes imediatamente, mas eu tinha a sensação de que eles não ajudariam muito.
que quer que estivesse lá fora parecia estar quebrando aqueles galhos sem nenhum esforço. Olhamos ao redor, procurando um lugar para nos esconder. Então, avistamos um daqueles banheiros fixos com uma porta quase saindo das dobradiças. Corremos para o banheiro. Nos agachamos lá dentro e tentamos ficar o mais silenciosos possível. Ouvimos sons bem do lado de fora, perto do lago. Olhei pela janela e vi a coisa mais assustadora que já vi. Havia algo bem onde estávamos pescando antes. Era pálido e super magro. Tinha braços longos com o que pareciam ser garras nas extremidades. Parecia saber que alguém estava olhando, porque de repente se virou. E então olhou diretamente para mim. Rapidamente me abaixei para me esconder e trancamos a porta do banheiro. Ouvimos arranhões bem do lado de fora. Nenhum de nós ousou olhar lá fora, mas isso nem foi a parte mais assustadora. Enquanto nos encolhíamos de medo no chão do banheiro, ouvimos algo dizer: "O que vocês estão fazendo no banheiro?" Soava exatamente como meu mestre escoteiro, mas não era ele. Era como se a voz dele estivesse distorcida e estranha. A noite toda ouvimos essa coisa lá fora. Finalmente, quando o amanhecer chegou, os ruídos lá fora desapareceram. Esperamos algumas horas depois do amanhecer. Acho que era por volta das 9. Lentamente saímos. Nossos rostos estavam pálidos de medo. Voltamos para o acampamento e prometemos um ao outro não contar a ninguém. Só recentemente, enquanto pesquisava lendas, percebi que o que encontramos deve ter sido um Wendigo. Não parecia outra coisa, tenho certeza que era isso.